Olá, turminha, tudo bom? E aí, vamos para mais uma aula de matemática? Aproveitem para tirar todas as suas dúvidas, ok? Porque nós vamos agora fazer a correção de algumas atividades que foram enviadas na semana passada. Vamos lá. Na página 53, no número 1, pediu para que vocês lessem a estrofe do poema Coleções. Guardo tudo separado em caixinhas, nas cestas, nas sacolinhas e nas gavetas. Observe a cena. Os números escritos nas gavetas indicam como elas estão ordenadas, de cima para baixo. Esses números são conhecidos como números ordinais. Então, na semana passada, nós aprendemos um pouquinho sobre os números ordinais. Vocês se lembram? E vejam que ela organizou, as suas coleções em um gaveteiro, de cima para baixo, usando os números ordinais. Primeira gaveta, segunda gaveta, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª gaveta. Com base nisso, vocês teriam que fazer as atividades seguintes, Então, na letra A, aí pediu. Imagine que você vai guardar alguns objetos no gaveteiro, representado anteriormente. Escreva por extenso a ordem da gaveta que você deve abrir para guardar. Para guardar os chaveiros, vocês terão que abrir a segunda gaveta. Olha só, segunda gaveta está os chaveiros. Então, vocês teriam que escrever segunda gaveta. Lembre-se, foi pedido para vocês escreverem por extenso, ok? E não colocar o número. Se fosse para colocar o número, vocês teriam que colocar o 2 e aquele azinho bem pequenininho acima. Por que um azinho? Porque é segunda. Segunda está se referindo à gaveta, Um gênero feminino. Então, seria que ser segunda com um azinho pequenininho ao lado, tá bom? E quando é uma palavra do gênero masculino, vocês teriam que colocar um ozinho pequenininho. Por exemplo, se eu falar, eu sou o primeiro da fila. Primeiro. Aí vocês teriam que fazer o número 1 e colocar o ozinho em cima, porque se refere ao primeiro, tá? Do gênero masculino, tá? Depois eu vou ensinar isso melhor para vocês, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, vocês colocariam os chaveiros na segunda gaveta. Lembrando que foi pedido para escrever por extenso, então não é com números, tá bom? Então, vocês têm que escrever segunda gaveta. Os carrinhos. Onde que vocês teriam que guardar os carrinhos? Vamos voltar lá? Onde que ela guardou os carrinhos? Muito bem, na 7ª gaveta. Então, olha só, 7ª gaveta. E as figurinhas? Onde que ela guardou as figurinhas? Vamos lá? Na 9ª gaveta. Ela guardou as figurinhas, ó, 9ª gaveta. Observem que eu escrevi todos por extenso, ok? Continuando. Veja novamente o gaveteiro e complete as frases de acordo com a organização apresentada. Na 5ª gaveta ficam os bichinhos, gente? O meu aqui, ele não tá muito bem, não tá bem configurado, não, mas vocês podem acompanhar do livrinho de vocês. E provavelmente vocês já fizeram, E com certeza deve estar correto. Então, na 5ª gaveta, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta estão guardados os bichinhos. Na primeira gaveta ficam as tampinhas. Na 8ª gaveta ficam as bonecas. Na 6ª gaveta ficam os lápis. Os botões ficam na 4ª gaveta, ok? Aqui vocês já teriam que completar com a posição, em que os botões estão ocupando nas gavetas, tá bom? Ok, página 54. Na ponta do lápis. Você já vivenciou uma situação em que foi necessário usar essa ordem numérica? Em quais situações usamos os números ordinais no dia a dia? Junto com sua professora, registre 3 situações que foram discutidas com a turma. Então, na aula anterior, eu falei que em elevador nós usamos a ordem numérica, os números ordinais, quando eu quero ir, por exemplo, no 2º andar ou no 3º andar, Também em filas, Também temos sempre o primeiro, o segundo, o terceiro da fila. Até mesmo lá na escola,
Quando nós estamos em sala de aula, a nossa sala, ela é disposta por fileiras, correto? Cada um de vocês sentam em uma fileira. Então, tem sempre o primeiro da fila, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e por aí vai, ok? Nos degraus da escada, né? O primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. Tem também um exemplo, por exemplo, quando a gente vai ao cinema e a gente tem que comprar o ingresso, quando a gente paga pelo ingresso, a gente recebe, né? E lá no ingresso fala qual cadeira que eu vou ter que ocupar, né? E em qual fileira. Por exemplo, na segunda fileira, na quarta cadeira. Ou na quinta fileira, na primeira cadeira, né? No primeiro assento. Viram só como em várias situações do nosso dia a dia nós podemos usar os números ordinais? Ok, então vamos para o próximo. Pare, atenção e siga. Chapeuzinho vermelho precisa seguir um caminho. Ir em frente, virar para o lado, subir e descer até chegar à casa da vovó. Número 1. Passe o seu lápis no caminho que Chapeuzinho vermelho deve percorrer. Então, turminha, vocês vão aí olhar, né? Vocês vão ter que seguir o que foi as instruções que foram dadas. Vamos lá. Primeiro, o que ela tem que fazer? Ir em frente. Então, ela vai seguir em frente, depois ela vai virar para o lado, depois ela vai subir e vai descer até chegar na casa da vovó, ok? Vamos lá. Número 2. Em nosso dia a dia, usamos nosso corpo como referência para seguir caminhos. Em uma folha branca, peça ao seu colega, né, ao papai ou à mamãe, que contorne a sua mão, né, a mão que você usa para escrever e pinte-a. Depois, você é quem vai desenhar em uma folha a mão da sua mamãe ou do papai, de quem estiver aí com você. Colhe a sua folha no caderno e escreva um título para essa atividade. E aí, vocês fizeram? Claro que sim, né? Tenho certeza. E depois disso, vocês teriam que colocar assim, ó. Você sabe o nome dos lados do seu corpo? Nós sabemos que o nosso corpo, nós temos o lado direito e o lado esquerdo, ok? Então, vocês teriam aí que marcar, né, qual lado do corpo que vocês usam para escrever, né? Vocês usam a mãozinha direita ou vocês usam a mãozinha esquerda para escrever? Por quê? Tem pessoas, né, que usam a mãozinha direita. Quem usa a mãozinha direita para escrever é chamado de destro, né? A professora usa a mão direita. Observe que a minha direita tá diferente da direita de vocês, porque eu estou virada para vocês, ok? No caso de vocês, a direita tá para o outro lado, porque nós estamos em lados opostos, tá bom? Então, eu uso a mão direita para escrever, então eu sou considerada destra, tá bom? E aqueles que usam a mão esquerda, que utilizam o lado esquerdo do corpo para escrever, para fazer as coisas, é chamado de canhoto, ok? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Aprendendo mais. A Magali, personagem da Turma da Mônica, usa a mão esquerda para escrever, para recortar e para pintar. Quem usa a mão esquerda para fazer suas atividades é conhecido como canhoto. Já quem usa a mão direita é conhecido como destro. Existem pessoas que conseguem fazer suas atividades tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Elas são conhecidas como ambidestras, ou seja, elas utilizam ambas as mãos para fazer qualquer atividade. Então, elas conseguem usar tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Então, elas são consideradas ambidestras, ok? Na sua turma, quantas crianças usam a mão esquerda para escrever? Quantas usam a mão direita? Há alguma ambidestra? Infelizmente, isso não será possível nós sabermos agora, né? Mas quem sabe quando a gente voltar, a gente faz uma enquete e descobre, combinado? Então, lembre-se, canhoto é quem escreve com a mão esquerda. Destro é quem escreve com a mão direita. E quem consegue realizar as atividades com as duas mãozinhas é conhecido como ambidestros, ok? Número 1. Tendo como referência as serpentes a seguir, desenhe outra serpente que se arrasta na letra A, no mesmo sentido. Então, essa serpente ela está indo para
lá. Então, vocês teriam que desenhar uma serpente também indo para o mesmo lado, no mesmo sentido, ok? Na próxima, na letra B, a serpente está indo para o outro lado. E vocês teriam que desenhar uma serpente indo em sentido contrário, ou seja, indo para lados diferentes. Então, se ela está indo para lá, a serpente que vocês teriam que desenhar tem que estar indo para lá, para esse lado de cá, tá bom? Letra C. As serpentes desenhadas por vocês estão viradas para a direita ou para a esquerda? Aham. Então, como elas estão indo para lá, todas as duas, elas estão indo para a direita, tá bom? Lembrando que como a professora está aqui de frente para vocês, o meu lado direito é para cá, tá bom? E o de vocês é para lá, é porque nós estamos em posições opostas, tá bom? Mas vocês visualizando aí no livro dá certinho. Então, as duas serpentes, elas têm que estar indo para o lado direito, viu? Para a direita, ok? Número 2. Pinte as setas do caminho que leva Chapeuzinho Vermelho até a casa da vovó. Dica: as setas devem estar indo para o mesmo sentido, né? A professora já marcou aqui de clarinho o caminho, né? Mas vamos ver aqui, ó. Nesse caminho, ela começou a ir tranquilamente. De repente, ela deu de cara com essa setinha voltando. Ou seja, esse não é o caminho que vai levá-la até a casa da vovó, né? Porque o caminho, as setas têm que estar indo todas para o mesmo sentido. Então, ela tentou nesse caminho aqui, ó, do meio. Ela foi indo. Quando ela chegou aqui, ela se deparou com essa setinha indo sentido contrário. Então, ela também viu que esse não é o caminho certo. Então, ela resolveu ir por esse caminho aqui, ó. E ela foi indo até ela ver que todas as setinhas estão indo para a mesma direção. E esse é o caminho correto, que vai fazer com que o Chapeuzinho chegue até a casa da vovó. Ok? Agora, desenhe o que se pede na cena. Gente, eu tentei representar aqui da melhor maneira que eu consegui, ok? Letra A, uma bandeira amarela na mão esquerda do menino. Então, ó, olha a mão esquerda do menino aqui, ó. Tá bom? A bandeira amarela. Uma bandeira vermelha na mão direita da menina. Olha a mãozinha direita dela aqui. Um goleiro em frente ao gol esquerdo. Então, o gol esquerdo é esse gol do lado do menino, ok? Então, eu fiz apenas uma setinha e coloquei o nome para identificar para vocês. Letra D. O juiz com as mãos para cima no meio do campo de futebol. Então, vocês teriam que desenhar aqui no meio do campo o juiz com as mãozinhas para cima, tá bom? Letra E. Uma bola dentro do gol. Então, aqui, ó, a professora tentou representar a bola aqui dentro do gol, tá bom? F. Um jogador em frente ao gol direito. O gol direito é esse gol aqui do lado da menina, tá? Então, eu coloquei aqui a palavrinha jogador e coloquei uma setinha para representar o local onde ele deveria ser desenhado, correto? E na letra G, uma criança entre o menino e a menina. Então, vocês teriam que desenhar a menina aqui, ó, no meio dos dois, tá? A menina não, perdão, a criança no meio dos dois, ok? Problema não é problema. Imagine que na hora do recreio, você e sua turma decidem jogar uma partida de futebol. Uma criança de outra turma pede para brincar de futebol com você, mas o time já está completo. Como você resolveria essa situação? Então, eu deixei essa atividade para vocês pensarem e refletirem aí com a família de vocês a melhor maneira que vocês teriam para resolver essa situação, tá? Vocês poderiam colocar essa criança como um juiz, né? Poderiam dar um jeitinho de adaptar o time, né? Para quem sabe essa criança poder participar. Mas aí é uma opinião pessoal de cada um, correto? Também foi uma matriz de matemática para casa, né? Então, nós vamos também fazer a correção aqui rapidinho. Número 1, identifique escrevendo números ordinais, né? A posição em que a figura se encontra na sequência abaixo. O sino é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? O navio é o primeiro. O quarto é o foguete. O quinto é o boné. O 10º é o coelhinho.
e o 7º é o vaso de flores. Lembre-se, gente, todas as vezes que vocês forem representar os números ordinais em algarismos, vocês têm que colocar ou o ozinho, tá? Quando se referir a um gênero masculino, ou a letrinha A pequenininha diante do número, tá bom? Porque se não colocar, vai ficar um número natural e não vai ser um número ordinal, ok? Então, é necessário. Aqui nós usamos, né, o ozinho em frente a todos os números, porque todos aqui são do gênero que nós citamos aqui na atividade, são do gênero masculino, ok? Mas se por acaso tivesse aqui, ó, a galinha é a... Aí nós teríamos que colocar segunda. Aí o segunda seria o número 2 com o azinho na frente, porque a galinha é do gênero feminino, ok? Então vamos lá. Deus ajuda quem senta e estuda. Então vamos lá, turminha. Vamos sentar e vamos estudar, viu? Para o Papai do Céu nos ajudar para essa crise passar logo, tá bom? Então vamos lá. Número 2. Complete a sequência com os números ordinais adequados, né? Então nós já tínhamos aqui alguns números e apenas completamos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º, ok? Número 3. Observe as crianças na fila para o cinema. Letra A. Pinte de amarelo a criança que está em terceiro lugar. Então, tinha umas bolinhas em cima da criança. Eu optei por colorir a bolinha de amarelo. Mas se você coloriu toda a criança de amarelo também, tá certo, não tá errado, né? Afinal de contas, pediu para pintar, né, a criança. Circule a criança que está em quarto lugar. Então, aqui está o menino que está em quarto lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Letra C. Faça um X na criança que está em sexto lugar. Então, aqui está o menino em sexto lugar. Letra D. Pinte de azul a criança que está em primeiro lugar. E na letra E, quais as posições das crianças que você não marcou? Então, as duas crianças que não foram marcadas foram a segunda, né, e a quinta criança. Ô, gente, até desculpa aí, mas provavelmente, quando vocês viram essas bolinhas em cima, vocês devem logo ter imaginado que era para colocar os números ordinais. Se vocês colocaram, parabéns para vocês, tá bom? Estão corretíssimos, né? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, ok? Então, se vocês colocaram, vocês estão de parabéns. Brilharam ainda mais, tá bom? Agora, nós vamos para a explicação das atividades para a próxima semana, viu? Vamos ficar atentos. Página 61, sólidos geométricos e figuras planas. Olha só, lá vem novidade por aí. Veja alguns objetos do nosso dia a dia. Em casa nós costumamos ter caixas de presentes, micro-ondas, um funil e copo. Na escola nós temos o globo, né, que mostra o nosso planeta, né? Temos um dado, temos um brinquedinho aqui compridinho, uma lagartinha, né, feito de tampinha, e temos alguns joguinhos, uns bloquinhos, né? E no supermercado nós temos aqui uma caixa de leite, uma lata de suco, né, ou de refrigerante, uma laranja e uma casquinha de sorvete. Mas o que essas imagens querem dizer? Essas imagens, essas formas, né, elas nos lembram alguns sólidos geométricos. Então, hoje nós vamos conhecer alguns sólidos geométricos. Vejam aqui abaixo, nós temos o paralelepípedo, né, que lembra o quê? Uma caixa de sapato. Figuras geométricas são figuras espaciais, viu, gente? Que tem altura, comprimento e largura, tá? São figuras tridimensionais, ok? Nós vamos aprender um pouquinho sobre elas. Então, aqui nós temos o paralelepípedo, que lembra o quê? Uma caixa de sapato, né? Uma caixa de leite, olha para vocês verem. Elas têm todos os lados, né? Percebam. Temos a esfera. A esfera, ela nos lembra o quê? Uma laranja, né? Como vocês estão vendo aí ilustrado, como eu estou mostrando aqui para vocês. Uma bolinha ou uma bola de futebol, né? A esfera é um corpo redondo, ok? Temos aí o cilindro. O que nos lembra o cilindro nessas imagens aí que nós vimos acima?
a latinha de suco, né? A latinha do refrigerante, o copo, né? Que nós usamos para beber água, né? Também nos lembra o cilindro. Tenho esse potinho aqui também que lembra um cilindro. O cilindro, ele tem as formas tanto em cima quanto embaixo arredondadas, né? Em formato de um círculo, tá bom? A embalagem de Toddy também nos lembra um cilindro, né? Ele é comprido com as formas arredondadas tanto em cima quanto embaixo, ok? E no próximo aí nós estamos vendo o cone, né? O cone lembra o quê? A casquinha do sorvete, o funil, né? O chapeuzinho que a gente usa em festa, o chapeuzinho do palhaço, né? Aqueles cones, inclusive se chamam cone mesmo, né? Que o pessoal da BH Trans ou da polícia coloca para demarcar algum local, para vocês verem. Esse é o cone. E também vamos conhecer o cubo, né? Que lembra o quê? Um dado. Lembra aí a caixinha de presente, né? Olha só, esse aqui é o cubo. Essa caixinha aqui, ela nos lembra o cubo, né, Tiago Rezende? Você conhece muito bem, porque você tem um cubo mágico que você ama de paixão, não é verdade? Então, nós conhecemos hoje alguns sólidos geométricos, tá bom? Então, vamos lá. Destaque as figuras das páginas do seu material complementar e colhe-as no quadro, de acordo com o sólido geométrico ao qual se assemelham. Então, lá no finalzinho do livro, vocês têm um material complementar, vocês vão recortar e vocês vão colar de acordo com o sólido geométrico, ok? Todas as imagens estão disponíveis lá no seu material de apoio no final do livro, tá bom? Então, aí nós temos o paralelepípedo, né? Como a professora falou, lembra uma caixa de sapato, uma caixinha de leite, ok? No segundo aqui nós temos a esfera, né? Que lembra uma laranja, uma bola. No terceiro nós temos o cilindro, né? Que nós vimos que lembra um copo, uma latinha, né? Um recipiente de Toddy. E no terceiro nós temos o cubo, né? Que lembram caixinhas de presente, né? Dados, cubos mágicos, tá bom? Então, vocês vão colar aí de acordo com o material de apoio de vocês, tá bom? Figuras planas. Aprender é divertido. Então, nós falamos um pouquinho do sólido geométrico, agora nós vamos falar um pouquinho das figuras planas, ok? Mas para isso, antes vocês vão fazer uma brincadeira, né? Para vocês entenderem melhor o que são figuras planas, ok? Então, vamos lá. Carimbo de figuras. Você vai precisar de sólidos geométricos que estão no seu material complementar também. Tintas de várias cores e folhas de papel, ok? Então, lá no final do livro, vocês terão lá alguns sólidos geométricos que vocês terão que recortar e montá-los, tá bom? Vocês vão ter que colar os lados e montá-los direitinho. Pra quê? Depois que vocês montá-los, eles vão servir de carimbo. Vocês vão precisar de tintas, né? Depois vocês vão pegar uma folha de papel e depois vocês vão pintar uma face apenas desse sólido geométrico, tá? Vamos supor lá que você montou o cilindro, né? Aí você foi lá e montou o cilindro. Você vai pintar uma face desse cilindro e depois você vai carimbar essa face pintada no papel, ok? O mesmo vai ser com o cubo. Você vai montar o cubo lá, depois você vai pintar uma das faces dele e vai carimbar no papel, ok? Depois disso, você vai descobrir algumas figuras planas, tá joia? No momento em que você carimbar as imagens. Então, depois vocês vão ter que desenhar as imagens que você descobriu depois de carimbar com as faces do sólido geométrico, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lógico que vocês ainda vão ter que fazer para vocês descobrirem quais figuras planas vocês encontraram. Mas, para vocês não ficarem com dúvida, eu vou dar um exemplo. Vocês vão pintar a face do cubo que vocês montaram e vão carimbar na folha de papel, ok? Quando você carimbar essa face aqui na folha, o que vai aparecer lá, será? Vai aparecer um quadrado. Então, aqui, ó, imagem que apareceu na folha de papel. Vocês vão escrever aqui, ó, quadrado. Ou podem desenhar o quadrado também, tá bom? Então, vai aparecer um quadrado. Quando você
Pintou uma das faces, apenas uma face arredondada, do cilindro e carimbou no papel, qual figura plana que apareceu? Então, vocês vão escrever aí para mim, tá bom? Lembre-se, o que são figuras planas? São aquelas que a gente conhece como figuras geométricas. São quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Essas são as figuras planas, ok? O paralelepípedo, a mesma coisa, vocês vão pintar a face uma das faces do paralelepípedo e vai carimbar, ok? E a pirâmide, a mesma coisa, tá bom? Vocês vão pintar a face, só que vocês não vão pintar o quê? A face de baixo da pirâmide. Embaixo dela, ela é um pouquinho quadradinha. Então, vocês vão lá pintar apenas a face de baixo e vão carimbar, tá bom? Podemos dizer que os carimbos feitos nas folhas são imagens de figuras planas, tá? Então, depois que vocês fizerem essa atividade, nós retornaremos e a professora vai explicar um pouco melhor sobre as figuras planas, tá bom? Escreva o nome das figuras planas a seguir. Então, a professora já falou que figuras planas são quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Aí, vocês vão escrever qual que é o nome dessa figura plana, qual que é o nome dessa, qual que é o nome dessa e qual que é o nome dessa. Ou seja, gente, figura plana, ela é diferente de um sólido geométrico. O sólido geométrico, a gente vê ele pelo todo. Então, ele tem dimensões, ele tem altura, ele tem comprimento e ele tem largura. A figura plana não, a figura plana, ela é achatada, tá? Então, ela não tem lados, não, ela não tem dimensões, ok? Ela não tem profundidade. Por exemplo, eu vi até um exemplo em um vídeo de uma professora e eu achei até interessante de falar. Um sólido geométrico. O sólido geométrico, se eu pegar um cubo e tentar colocar ele dentro do meu caderno, o meu caderno ele não vai fechar, ele vai ficar assim, aberto. Agora, se eu pegar um quadrado, uma figura plana e colocar dentro do meu caderno, eu vou conseguir fechar o meu caderno direitinho. Por quê? Porque a minha figura plana ela é achatadinha, ela é fininha, então eu consigo guardá-la sem problema nenhum e o meu caderno vai fechar. Entenderam a diferença? O sólido geométrico ele tem profundidade, ele tem altura, né? Então, ele tem lados e a figura plana não. Ela é achatada, ela é plana, tá bom? Então, as figuras planas são quadrado, círculo, triângulo e retângulo, ok? Essas são algumas que nós já conhecemos. Número 3. Pintores e escultores usam figuras planas em suas obras. Veja a seguir o quadro da artista brasileira Tarsila do Amaral. Você consegue identificar figuras planas nessa obra? Quais? Então, gente, se vocês observarem essa obra da Tarsila do Amaral, vocês vão perceber que aqui tem muitas figuras planas utilizadas, né? Ela fez uso de várias figuras planas aí. Então, observem direitinho e conte para o papai e para a mamãe, tá bom? Quais figuras planas você consegue ver nessa imagem, ok? Já aprendi, como você já sabe, é um resumo, é um reforço daquilo que vocês aprenderam nesse capítulo, tá bom? Observe as cenas e tente encontrar as diferenças entre as duas imagens. Então, no livro de vocês, as imagens se encontram na mesma página, tá? O meu, elas estão em páginas diferentes. Então, vocês vão olhar entre uma e outra e vão comparar e procurar os erros. Isso aí eu tenho certeza que vocês são feras. Rapidinho vocês vão encontrar, tá bom? Dica: há mais de 6 erros e menos de 8 erros. Se tem mais que 6 e menos que 8, então quanto que tem? Peça ajuda aos colegas e marque os que faltam. Então, peçam ajuda. Se precisar, né? Vocês peçam ajuda a alguém de casa. Mas eu acho que não vai ser preciso não, porque vocês são muito espertos, tá bom? Então, podem fazer com calma aí, procurar os erros e ir marcando. Número 2. Marque um X nas diferentes formas que podemos usar para representar a quantidade de erros da cena da questão 1. Então, quando vocês encontrarem lá os erros, aí vocês que vão saber quantos erros tem lá, é só pensar. É mais que 6 e menos que 8. Quantos erros pode ser, então? Tem que pensar, hein? E depois, você vai marcar aqui no quadro quais as maneiras que você pode representar, né, esses erros encontrados. Lembrando que tem mais que uma, viu? Então, vamos lá. É só parar e pensar um pouquinho, tá bom? Número 3. Ajude a criança a chegar ao seu destino colorindo os quadrinhos de acordo com os comandos. Fique atento. Então, aqui, lembram da atividade da Chapeuzinho, que vocês teriam que seguir o caminho indicado?
tem que seguir reto, depois virar pro lado, descer, entenderam? Então, aqui vocês vão fazer a mesma coisa, porém, aqui vocês vão colorir os quadrinhos. Siga a seta. Onde que tá a seta? A seta começa aqui. Pinte de vermelho 3 quadrinhos para a direita. Então, vocês vão pintar 3 quadrinhos indo para a direita. Depois, pinte de amarelo 2 quadrinhos para baixo. Depois, pinte de azul 2 quadrinhos para a direita. Depois, pinte de verde 4 quadrinhos para cima. Depois, pinte de rosa 1 quadrinho para a direita. E por fim, pinte de laranja 5 quadrinhos para baixo. Seguindo essa rota, né, com todo cuidado, como está sendo pedido aí, vocês vão conseguir levar o menininho até a escola, tá bom? Número 4. Em fila, cada pessoa aguarda a sua vez para comprar os ingressos do cinema. Escreva nos quadros números ordinais que representam a posição das pessoas na fila. Se lembram dos números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ok? Aqui nós estamos falando pessoas em geral. Então, você pode usar o ozinho, não tem problema. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar, tá, no último da fila, tá bom? Ou também pode usar primeira, né, com o azinho, porque se refere a pessoas também. Não tem problema, tá bom? Não pode, é só esquecer do símbolozinho diante do número, ok? Letra B. Há quantas pessoas na fila? Aí vocês vão contar e vão registrar aí quantas pessoas tem na fila do cinema. Letra C. A pessoa que está no quinto lugar está usando camisa de manga comprida, camisa de manga curta ou saia longa? Marquem aí a resposta correta. Letra D. Desenhe uma criança no final da fila. Então, vocês vão voltar lá, ó, e vão desenhar uma criança aqui, ó, no final da fila, tá bom? Letra E. A criança que você desenhou está em qual lugar da fila? Agora você vai ter que voltar e contar e saber em qual lugar ela ficou. No 8º, no 9º ou no 10º? Número 5. As crianças do primeiro ano de uma escola gostam muito de brincar com as formas geométricas. A professora propôs que construíssem figuras utilizando as formas geométricas. Veja os desenhos que as crianças fizeram usando as figuras planas e escreva o que se pede. Então, gente, vocês estão vendo aí que elas fizeram a figura de um peixe, um bolo de aniversário, né, de um urso e de um robô. E que elas fizeram uso de figuras planas. Lembram que são figuras planas? Quadrado, círculo, triângulo e retângulo, ok? Essas são figuras planas, aquelas figuras já achatadinhas, tá bom? Que não tem dimensões não, viu? Letra A, nome da figura usada para fazer o peixe. Vocês vão colocar aí. Letra B, nome da figura usada para fazer o robô. C, nome da figura usada para fazer o urso. D, nome da figura usada para fazer o bolo. Qual dos desenhos utilizou menos figuras planas para ser representado? Então, conversem aí com o pai, com a mamãe e digam a eles qual foi a figura que usou menos figuras planas para poder ser representada, ok? Número 6. Agora, use a criatividade para fazer um desenho em uma folha em branco, utilizando as seguintes figuras planas: quadrado, triângulo, retângulo e círculo. E dê um nome ao seu desenho. Então, você vai utilizar essas figuras planas e vai fazer um desenho bem bonito no seu caderno, tá bom? Caprichem. Número 7. Observe o castelo construído com sólidos geométricos. Registre na tabela a quantidade de sólidos geométricos que foram utilizados na construção do castelo. Então, vocês estão vendo aqui que tem um castelo que foi construído por sólidos. Observem que agora não são figuras planas, são sólidos. Por exemplo, nós vemos aqui o cone, né? Ele foi usado para fazer o telhado dos castelos, as torres, né? Ou melhor, temos aqui o cilindro, né? Que é a parte de baixo do castelo. Temos os cubos também, que foram usados para fazer o castelo. E temos aqui, ó, o paralelepípedo, né? Representando o muro do castelo. Então, foram usados aqui os sólidos geométricos, né? Então, vamos lá? O cone, cilindro, paralelepípedo e o cubo, ok? Então, vocês vão observar e depois vocês vão aqui, ó, completar essa tabela aqui, ó.
nós vimos que lá foi utilizado o cone, né, para fazer o castelo. Quantos cones eles usaram para fazer o castelo? Quantos cubos foram usados para fazer o castelo? Quantos paralelepípedos eles usaram para fazer o castelo? Quantas esferas foram utilizadas para fazer o castelo? E quantos cilindros foram usados para fazer o castelo? Então, vocês vão lá com cuidado, vão contar, se precisar, vão recontar e vão colocar a quantidade correta aqui dentro da tabela, ok? E aí, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Muito obrigada pela atenção, tá? Façam com carinho, com atenção, com calma, não precisa querer fazer tudo de uma vez, pode fazer aos pouquinhos para vocês poderem assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Dividam se possível, se vocês acharem melhor, façam um pouquinho de matemática num dia, sigam nossos horários lá, né? Por exemplo, matemática e português na segunda, um pouquinho de matemática, um pouquinho de português. E assim vai, para não ficar muito maçante e cansativo para vocês. Então, vocês podem ir fazendo aos pouquinhos e com calma, de acordo com o horário, tá bom? Isso fica a critério de cada um de vocês, da família de vocês, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? O importante é não desanimar e não deixar de fazer, tá bom? Vamos exercitar o nosso cérebro, vamos exercitar a nossa atenção, fazer tudo com muito capricho, com muito carinho, porque em breve estaremos de volta, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!